O livro do Apocalipse é um livro marcante para a história humana, pois ele descreve os últimos eventos que marcará o período que a Bíblia descreve como o período da grande tribulação, iniciando com os selos, passando pelas trombetas e chegando nas taças, as taças do Apocalipse, as últimas pragas sobre o mundo. Serão as últimas pragas da ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre os filhos do pecado, sobre os filhos que não se converteram ao Evangelho de Cristo Jesus. Serão as últimas pragas que serão derramadas sobre o mundo. Você está no canal Apocalipse Now. Eu sou o pastor Juvaí de Oliveira. Antes de tudo, te peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like, deixe o seu joinha e acione o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar quando nós postarmos uma nova mensagem. Porém, se o YouTube não te notificar, visite o nosso canal, pois sempre nós estamos postando mensagens que edificam vidas. Também compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas tenham suas vidas impactadas e transformadas pela palavra de Deus. A mensagem que você vai ouvir são sobre as taças do Apocalipse. Após a vinheta, fique com a mensagem. Antes de falar do derramar das taças propriamente dita e de revelar essas atrocidades que serão derramadas sobre o mundo, o apóstolo João nos diz que ele viu um anjo voar pelo meio dos céus. E este anjo, ele tinha o evangelho eterno nas suas mãos para proclamar aos que habitam sobre a terra, todo povo, língua e nação, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Veja o que diz o texto bíblico do apóstolo João. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Será um tempo de juízo, será um tempo terrível, que o mundo irá passar diante do que irá ocorrer. E o apóstolo João, ele continua nos informando por meio da sua visão. Ele diz da seguinte forma: e outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então nós estamos vendo que o apóstolo João está mencionando que outro anjo passa voando pelo meio dos céus e ele proclama dizendo: caiu, caiu Babilônia. Aí você analisa se ele realmente está falando da cidade da Babilônia, que é hoje o Iraque, ou se ele está falando de um outro local, de um outro lugar, se ele está falando de uma religião, se ele está falando de uma religião que tem um domínio mundial. Eu quero que você analise esta mensagem e veja realmente a verdade sobre o que Deus está anunciando para a humanidade. Seguindo a mensagem reveladora de juízo, nos diz o apóstolo João: seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira
beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. Em seguida ele nos diz: e a fumaça da sua aflição será exalada para todo sempre, para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum, dia e noite sem cessar. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, João nos diz: ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras o acompanharão. Então veja, meu amado, nesta imagem, o apóstolo João está dizendo que em seguida ele viu outro anjo que anunciava uma mensagem de juízo para os que adorarem a besta. A besta não será uma fera terrível, como você está vendo aí. A besta será uma pessoa. A foto dessas pessoas que nós estamos expondo para ilustrarmos a mensagem não significa que nós estamos dizendo que eles serão a besta do Apocalipse. Há possibilidade de personagens como essa serem a besta do Apocalipse. E o apóstolo João nos diz que quem receber o número, o nome ou o sinal ou a marca nas suas testas ou na sua mão, este beberá da ira de Deus, será um filho da desobediência. A mensagem é de juízo, a mensagem é de conserto para os habitantes do planeta Terra. Continuando sua mensagem de juízo, João Zebedeu nos diz: olhei, e eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: agora, pois, toma a tua grande foice e faz a tua colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Em seguida, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua lâmina de colheita por toda a humanidade, e a terra foi ceifada. Então outro anjo partiu do santuário celeste, empunhando uma foice menor e afiada. Outro anjo com poder sobre o fogo, e clamou com forte voz ao que trazia a foice menor, dizendo: passa a tua faca afiada e colhe todos os cachos da extensa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de ceifarem, ao ponto de serem ceifadas. Sem demora o anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, junto às uvas maduras, e as lançou no imenso lagar da ira de Deus. E todas elas foram pisadas no lagar que fica fora da cidade, e o sangue correu do lagar, chegou ao nível do freio dos cavalos, cobrindo uma distância de cerca de 300 quilômetros. Esta será uma mensagem de juízo, esta será uma mensagem de conserto para os filhos da desobediência. Em seguida, nós vamos ter então o derramar das taças da ira de Deus. Continuando nesta revelação, o apóstolo João nos diz: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Aí o apóstolo continua falando e revelando a palavra: e vi um como um mar de vidro misturado com fogo, também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés,
servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos reis, Santo dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Estas revelações o apóstolo João nos trouxe dentro do livro do Apocalipse, antes do derramar das 7 últimas taças que serão derramadas no período que a Bíblia descreve como grande tribulação. Aí o apóstolo continua dizendo: e depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecentes e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu com o fumo da glória de Deus e o seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Será o derramar das 7 últimas pragas da ira de Deus sobre os filhos da desobediência, que a Bíblia chama no período da grande tribulação. A primeira taça da ira de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículo 1 e 2. O apóstolo João, ele continua revelando da seguinte forma: e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Será um período de juízo, será o juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. Como descreveu o apóstolo João, o primeiro anjo veio e derramou a sua taça sobre o trono da besta, e diante do que foi feito, diante desta praga que foi ocasionada, claro que é uma linguagem figurada para demonstrar o juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando esta praga foi ocasionada, como mencionei, diz a Escritura que foi feito nos homens que adoraram a besta e que tinha a sua marca ou seu sinal, uma chaga má e maligna, causando sofrimento, dor, destruição e morte. Este será o princípio do final da grande tribulação e do juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. A revelação joanina continua, a segunda taça da ira de Deus. Apocalipse capítulo 16 e versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Esta taça transformará o mar, diferente das trombetas, que apenas a terça parte é atingida, agora é atingido todos os oceanos, todos os mares, tudo que tem vida no mar irá expirar, os peixes, os tubarões, as baleias, as algas. Isso vai ocasionar diretamente no processo de fotossíntese em relação com as algas marinhas que necessitam do calor do sol para sobreviver. Como a água será transformada em sangue, com certeza esse calor não virá. Então, desta determinada forma, nós estamos vendo que vai influenciar diretamente no planeta Terra. Será algo tenebroso e estarrecedor, que a Bíblia Sagrada está narrando e chamando de grande tribulação, anunciando aos homens que se arrependam e venham a reconhecer a Deus como Senhor das suas vidas. A
a terceira taça da ira de Deus. Assim nos diz o apóstolo João, Apocalipse 16 e versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Veja, meu amado, os rios também, nesse período das taças da ira de Deus, todos eles serão transformados em sangue, como você está vendo nesta imagem. Isso causará mortes como nunca se viu em toda a fauna e flora terrestre. Isso ocasionará diretamente na vida dos seres humanos, porque nós dependemos dos rios para bebermos água. E como que vai se beber água se os rios estarão transformados em sangue? Esta será a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre os filhos que não quiseram reconhecer a voz do Evangelho e aceitarem Cristo como Salvador das suas vidas. Você, meu amado, que assistiu essa mensagem, que viu essa mensagem, eu te peço que compartilhe esta mensagem com outras pessoas, para que elas tenham também suas vidas impactadas pelo poder e pela palavra de Deus. Aguardem a continuação desta mensagem com as outras taças da ira de Deus sobre os filhos da desobediência mencionada no livro do Apocalipse. Te peço também que você, ainda que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like e visite sempre o nosso canal, pois sempre nós estaremos postando uma mensagem de edificação para a tua vida e para a tua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.